Boa noite a todos, né? Uma alegria de fato poder estar aqui hoje com vocês para compartilhar esse momento, né? Então, sou Rafael, sou da CVX de Curitiba, né? Minha comunidade é Nossa Senhora da Estrada, do Paraná, né? Tem outra no Brasil, ou outras, né? Acho que tem mais de um. E aí foi feito esse convite aí para hoje a gente conversar um pouco sobre os exercícios espirituais, né? Mas antes de entrar e de começar o falatório aí, né? Quando eu me empolgo, eu falo bastante. Então, a Elma fica aí de minha tutora, de meu guia, se precisar me interromper, né? Fico às ordens. Mas é, acho importante a gente começar, de fato, se colocando na presença de Deus, né? Transformando esse momento que é né? Pode ser uma partilha, uma palestra, uma fala, como quiserem chamar, né? mas que, mas que para nós, enquanto CBX e Nacianos, se torna também um momento de oração. Então, acho que como ensina os passos, né, a gente pode, de fato, acalmar o coração, né, respirar fundo. Às vezes no computador não é tão confortável, mas ficar confortável, né, se colocar numa, numa posição que ajude a gente a degustar e saborear o que vai ser falado aqui, né? E aí, assim, em termos mais práticos, né, acho que no final da leitura que eu fizer, a gente pode abrir um breve momento, assim, se alguém quiser colocar alguma intenção, fazer algum pedido, né? Mas aí eu acho que a partilha mais longa a gente deixa para o final, assim, né? Eu espero não falar tanto, para que no final a gente possa ter um tempo de abrir e aí poder ouvi-los, né? Então aí poder falar o que ressoou da oração e mesmo da fala que eu vou fazer, né? Então, só pedir essa delicadeza, né? De que ao final do evangelho a gente possa só fazer um momento curto de intenções, né? Para esse nosso momento, né? Então, acho que a gente pode respirar fundo, como eu falei, né? A gente pode ter tido um dia agitado, corrido, pode ter sido um dia bom, alegre, mas pode não ter sido tão bom assim. Mas como nos ensina o mantra, né? Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça. Então, ao final desse dia, tudo é graça. Então, conscientes de estarmos na presença de Deus, podemos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas, capítulo 11. Um dia, Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos discípulos dele. Jesus respondeu: Se alguém de vocês tivesse um amigo e fosse procurá-lo à meia-noite, dizendo: Amigo, me empresta 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer a ele. Será que lá de dentro o outro responderia: Não me amole, já tranquei a porta. Meus filhos e eu já nos deitamos. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Eu declaro a vocês, mesmo que o outro não se levante para dar os pães, porque é um amigo seu, vai levantar-se ao menos por causa da amolação e dar tudo aquilo que o amigo necessita. Portanto, eu lhes digo: peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E a quem bate, a porta será aberta. E um segundo trecho. João capítulo 15. Eu já não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o patrão faz. Eu chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que eu ouvi do meu pai.
Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Eu os destinei para ir e dar fruto, e para que o fruto de vocês permaneça. Então, queria colocar como intenção e pedido de graça para esse nosso encontro, e que o Espírito nos guie no dia de hoje, nas nossas vidas, para que possamos crescer em intimidade com o Senhor, para conhecê-lo mais de perto, conhecê-lo internamente, para mais amá-lo e segui-lo. E aí, se alguém quiser fazer alguma prece espontânea, colocar alguma intenção ou pedido, também pode fazer agora daí. Eu acho que essa segunda escolha, né, de evangelho já motiva a gente a uma intenção, né? Que nossas ações, guiadas pelo testemunho de Jesus, sejam ações frutíferas e que tragam resultados perenes, né, na vida de outras pessoas. Mais alguém? Então, seguimos. Acho que a escolha desses evangelhos, né, elas têm sem dúvida que elas têm uma intencionalidade, né? E então, o meu pedido é que aquilo que tenha ressoado no coração de vocês, né, embora ainda não tenha sido partilhado, que seja uma espécie de chave de leitura e de guia para aquilo que eu vou falar, né? Para que as minhas palavras sejam além de teoria ou de né, ou como eu brinquei, de uma palestrinha, né? Mas que a chave de leitura para aquilo que vocês vão ouvir, né, seja aquilo que ressoou do Evangelho. Então, seja o pedido dos discípulos, né, mestre, ensina-nos a rezar, né, um pedido forte, né, de pensar os discípulos convivendo com o Senhor, né, mestre, ensina-nos a rezar, né, ou Jesus que usou tantas parábolas, né, para falar em vários momentos, quando os discípulos pedem que os ensine a rezar, a parábola que Jesus conta é do amigo inoportuno, né? Mas ele usa a metáfora do amigo, né? Então, para falar de oração, Jesus usa uma parábola do amigo, né? E lá na frente, né, quando Jesus está na ceia, no final, né, aquele último trecho do João é da ceia, né, da última ceia. Então, Jesus que fala para os discípulos, já não chamo vocês de empregados, de servos, né? Mas chamo vocês de amigos. Né? E aí, como bem disse alguém que eu não captei o nome, né? Mas uma amizade que dá frutos, né? Então, Jesus que escolhe seus amigos, né? Uma amizade que vai dar frutos. Né? Então, acho que um pouco, né, desse ambiente, dessa inspiração do Evangelho que nós vamos levar para essa fala que, né, meu Deus, ela poderia ser muito longa, né? E aí, eu confesso que eu nem sei direito quanto tempo eu tenho, né?
Mas é muita coisa para falar dos exercícios espirituais, é muita coisa, né? A gente poderia é, entrar num universo aí, né, de várias formas, várias abordagens, assim, né? E eu tive que fazer escolhas, então, para preparar esse momento. E, e a minha escolha foi muito baseada no card que eu recebi como um convite, né? Você vai falar de exercícios espirituais para iniciantes na CBX, né? Então eu me apeguei nas duas palavras, né? Então vou falar para iniciantes e para CBX, né? É, e aí, por que que isso é importante, né? Porque, então, como eu disse, né? Eu tive que fazer escolhas e enquanto eu pensava o que que eu poderia falar, me veio muito, assim, em vários momentos, um curso que eu fiz de exercícios espirituais, né? Mais especificamente de acompanhante desses exercícios espirituais. Quem deu o curso à época foi o Padre Emanuel, que era o assistente nacional da CVX. E o Padre Emanuel era um curso em etapas, né? Em finais de semana, então foram vários, assim, né? E cada vez que a gente viu o Padre Emanuel, toda vez que ele dava no final de semana, ele falava, né? Que durante muito tempo a Companhia de Jesus havia separado o corpo da alma dos exercícios espirituais, né? Então ele falava assim que os exercícios espirituais, o livrinho, né? Tem o livrinho aqui, quem nunca viu, né? Antiguinho. Mas os exercícios espirituais, né? Eles contêm um método, uma estrutura, né? É uma sequência de orações com um processo com começo e meio e fim, né? E esse livro, ele não poderia ser entendido e vivido separado da vida de Inácio. Então, Padre Manuel falava assim, né? Se os exercícios são a estrutura, o corpo, a autobiografia de Inácio é a alma dos exercícios, né? Então, não dá para entender alguém ou alguma coisa sem entender a alma dessa coisa, né? Então, não dá para falar dos exercícios espirituais sem falar da vida de Inácio, sem falar da alma de Inácio, né? E por que isso? Porque os exercícios espirituais, eles são uma experiência existencial, né? Então, os exercícios espirituais não é um livrinho a ser estudado, a ser destrinchado, a ser entendido nas suas nuances, ou ao menos não aos iniciantes, né? A quem quer começar a se aventurar, começar a se conhecer, conhecer os exercícios espirituais, né? O mais importante é a alma, né? Então, a escolha que eu fiz para esse momento é tratar da alma dos exercícios espirituais, né? É uma, uma outra imagem, né, que me veio enquanto eu pensava o que falar nesse momento, né, foi o sobrinho, que talvez algum de vocês conheçam, né, que também já foi coordenador nacional da CBX. E eu lembro que lá em 2008, quando eu fiz um retiro de 8 dias, que ele estava junto no Amar e Servir, ele falava assim, né, que ele queria que nós fizéssemos exercícios espirituais. E ele falava assim, porque muita gente vem aqui e faz retiro, né, mas não faz exercício espiritual, né, e hoje, talvez na época eu não entendesse, né? Mas acho que hoje eu entendo melhor o que que ele queria dizer com isso, né? Porque muita gente vai lá e faz o protocolo, né? Então, se você pega os exercícios espirituais, né? Eles têm uma estrutura, ele apresenta um conjunto de orações. Então, os exercícios espirituais apresentam como fazer exame, como fazer uma meditação, como fazer uma contemplação, como utilizar a aplicação dos sentidos. Então, uma sequência lógica, os modos de fazer uma boa eleição, os modos de fazer uma reforma de vida. Então, apresenta repetições, anotações, adições, né? Então, apresenta regras, né? Regras de discernimento, regras de alimentação, regras de distribuir esmola, regra de sentir com a igreja, né? Então, regras, regras e regras, né? Então, algumas pessoas que procuram os exercícios espirituais, elas fazem retiro, né? Elas seguem as regras, elas seguem o ritual, elas seguem o protocolo, mas elas de fato não mudam a vida, né? Então, é, os exercícios espirituais, então eles precisam ser entendidos para além dessas regras, né? Então eles precisam ser entendidos justamente nisso que eu enfatizei, que é a alma, né? Então, fazer de fato os exercícios espirituais é entrar numa dinâmica existencial que predispõe, que pode de fato mudar a nossa alma, né? E aí, para a gente compreender isso, então a gente precisa olhar para essa primeira alma que foi mudada pelos exercícios espirituais, né? Que é o próprio Inácio,
né? Então, a experiência de Inácio, então, os exercícios não é uma experiência que Inácio idealizou de uma forma abstrata e propôs a alguém. Então, é uma experiência que ele viveu na própria alma, né? Então, ele viveu tudo aquilo toda essa transformação, todo esse processo, né, de descobertas, né? E lá na frente ele sintetiza isso, daí sim, num método que é proposto aos demais, né? Então, por isso, né, não tem outra forma para mim de começar a falar dos exercícios espirituais para pessoas que estão iniciando sem a gente trazer a vida de Inácio, né? É a vida de Inácio que vai nos revelar a alma dos exercícios espirituais e vai a gente entender qualquer coisa que a gente quiser falar depois dos exercícios, né? Então, para a gente falar de Inácio, né? Então, quem era Inácio, né? Então, Inácio era um jovem espanhol, né? Nasceu lá por volta de 1500, né? Não vou ser, né? O objetivo não é ser muito histórico aqui, né? Mas contar um pouco em linhas gerais, né? E, e Inácio, ele era de uma família nobre, né? Então, ele vivia num castelo na Espanha com sua família, né? E ele era o mais jovem de 13 irmãos, né? Então, 13, né? Vocês não ouviram mal, né? 13 irmãos. E o que que isso significava na época, né? Então, a gente sabe que né, período mais medieval, Idade Média, a herança era toda do primeiro filho, né? Então, se eles tinham 13, o que que sobrava para Inácio? Quase nada, né? Ou nada. Então, era normal na época é, esses jovens saírem de casa, né? Saírem da casa dos pais. E assim foi com o Inácio, né? Então, ele muito cedo, lógico, ele viveu a infância em casa, mas crescido, ele foi para a corte, onde ele foi ser educado, né? E é onde ele desenvolveu um gosto muito grande por aquilo que ele vai chamar do exercício das armas, né? Então, Inácio vai se apaixonar por aquele ideal da cavalaria, né? Então, a questão da honra, do valor da palavra, né? Então, todo um ideário, assim, né? Que gira em torno dessa questão dos cavalheiros, né? Então, ele vai se apaixonar pela questão da literatura, né? Então, aquela coisa bem Dom Quixote, assim, né? Que a gente pode imaginar. Então, ele adorava ler os livros de cavalaria da época, né? E conforme, né, a idade adulta vai chegando, ele passa a servir de fato no exército, né, a serviço do rei, né? E aí, servindo ao rei no exército, né, participa daqueles, né, de eventos como as batalhas, aí as pilhagens que vêm depois, né? Enfim, então levava uma vida mundana, né? Assim, para resumir. Até que num dado momento, né? Então, na defesa de uma, né? Então tem um momento lá que a Espanha é invadida pela França, né? E, e Inácio estava numa fortaleza em Pamplona, né? E os franceses vinham atacar essa, essa fortaleza. E Inácio na defesa dessa, dessa fortaleza, Inácio é ferido, né, com uma bala de canhão, né? E então uma bala que atravessa as pernas, né? Uma machuca muito assim, né, e a outra mais levemente. E aí Inácio sobrevive, né? Então os franceses tomam o castelo, né? E Inácio sobrevive. E os próprios franceses, né, surpreendidos com a força e com a garra daquele homem, levam Inácio de volta para casa, né? E aí essa volta, ela é muito dramática, né? Então, porque pensar naquele jovem que saiu de casa, né, para conquistar coisas, né, para conquistar o seu lugar no mundo, né? Então, para conquistar glórias, conquistar honras, né? Então, ele tinha o sonho lá de casar com uma dama, né, enfim, toda essa questão, né? Então, ele volta para casa ferido, né, humilhado, sem nada e à beira da morte, né? Então, ele volta, né? Ó, tá entregue e quase com certeza de morte, né? Ele, inclusive, chega, né, nos primeiros dias que ele tá em casa, ele, inclusive, chega a receber os últimos sacramentos, né? Então, extrema-unção, né? Então, já é praticamente dado como é, vai falecer, né? Até que, milagrosamente, na festa de São Pedro, né? Então, Inácio, ele tem uma melhora súbita, né? E começa a se recuperar. E aí um episódio muito interessante que revela a personalidade de Inácio, né? É que quando ele começa a se recuperar e começa a dar os primeiros passos, né?
ele percebe que uma perna ficou maior que a outra, né? Então ele manca, né? Ele não consegue caminhar bem. E aí ele ainda era uma pessoa tão vaidosa, né? E era tão forte nele ainda o desejo de vencer, de conquistar batalhas, de casar com a dama que ele desejava, que ele se submete a um procedimento, né? Que naquela época, né, 1500, então sem anestesia, né, sem nada, ele se submete a um procedimento em que a perna dele é quebrada, né? Para que ela possa ser colocada no lugar novamente e colar corretamente, né? Então, e por que que eles, né? A questão não é tanto o procedimento em si, né? Mas pensar na dor física, em tudo que ele se submeteu e para quê, né? Para as grandes conquistas, as grandes glórias, né? Então, por vaidade, né? Então um homem que se deixa mover por esse tipo de sentimento, né? É isso que eu quero trazer. E aí, depois desse procedimento, então Inácio ele entra daí num longo processo de recuperação. Longo, longo, né? Então ele tá na casa da família, ele era o caçula, então já era adulto, então não tinha mais, né, os irmãos, né? Então numa casa grande, né? Em que ele passa longo período num quarto sozinho, né? É, e sem, né, sem nada para fazer. E ele pede leituras, né? Ele pede livros, né? Para passar o tempo. E a família entrega a ele, né? Não tem na casa os livros de cavalaria, aquelas leituras que ele gostava de fazer. E a família entrega para ele livros da vida dos santos, né? E da vida de Jesus, né? E Inácio passa a fazer é, essas leituras. E aí, enquanto ele faz essas leituras, né? Algo começa a acontecer no coração de Inácio, né? Então, na medida que ele vai lendo, aquelas palavras vão entrando no coração dele, né? Ele vai se deixando encantar por aquilo e ele começa a se imaginar, né? Então, ele lê a vida dos santos e, puxa, tal santo fez tal coisa, né? E por que que eu não poderia fazer também, né? Santo Domingo fez isso, então, se Santo Domingo conseguiu, por que que eu também não conseguiria, né? Então, passam a nascer muitos questionamentos dele a partir disso, né? E ele também passa a se imaginar, né? Quando ele lê a vida de Jesus, ele passa a se imaginar nos lugares onde Jesus esteve, né? Então, Jesus no alto da montanha, fazendo seu sermão, Jesus na beira do mar, chamando os discípulos na Galileia, Jesus curando os enfermos. Então, ele passa a exercitar a imaginação, né? E realmente se colocando nos lugares e nas cenas onde Jesus viveu, onde Jesus esteve. E aí, nisso, nasce, então, no coração de Inácio, um novo desejo que não tinha antes, né? Então, além daquele desejo da cavalaria e das honras, né? Então, Inácio percebe dentro de si um novo desejo, né? O desejo de estar efetivamente, realmente nos lugares onde Jesus esteve, de largar a vida que ele tem, né? De viver como peregrino, né? E dedicar a vida ao próximo, né? A salvar as almas, como ele vai, como ele vai expressar. Mas aí o que que ele começa a perceber, né? E esses dois desejos eles são contraditórios, né? E ele não pode viver as duas coisas. Então que ou ele, né, vai ir lá e vai se levantar e vai voltar e procurar o rei, se colocar à disposição do rei, voltar a ser um guerreiro, né, e se colocar à batalha, ou ele vai viver uma vida simples de peregrino em Jerusalém, vivendo como um mendigo, da esmola e da caridade dos outros, né? E os dois desejos despertam alegria nele, né? Então, ele fica feliz quando ele pensa nas duas coisas. Ele verdadeiramente quer as duas coisas, né? Então, para ele, as duas coisas são boas, né? E aí, então, que Inácio desenvolve essa sensibilidade, né? Que é a base da espiritualidade naciana e vai ser aí o motor dos exercícios espirituais, né? Então, embora os dois desejos deixem Inácio muito feliz, né? Então, Inácio vai perceber que a reação ou a manifestação desses desejos no interior dele, elas têm um comportamento diferente quando ele observa o período mais longo, né? Ele vai perceber que quando ele dá asas ao primeiro desejo, né? Então, quando ele fica lá deitado na cama em silêncio e ele passa a imaginar que ele está numa batalha, que ele está guerreando, que ele está montado no cavalo, salvando uma dama, salvando. Então, ele deixa a imaginação dele rolar, né? Mas ele percebe que depois que ele termina esse exercício de imaginação,
né, aquilo se esvazia, né? Então ele percebe que ali tem um fulgor passageiro, algo que não permanece. E em contrapartida, ele se dá conta que quando ele dedica tempo a imaginar que ele está em Jerusalém, que ele está com os discípulos, que ele está no alto do monte, ouvindo o sermão da montanha de Jesus, né, e que ele pode fazer coisas como os santos fizeram, né, ele percebe que aquilo traz uma felicidade, mas que essa felicidade ela é duradoura, né? Aquela felicidade fica no coração, deixa uma paz, né? Diferente do vazio que fica no primeiro caso, nesse caso ele se sente preenchido, né? A ponto de que ele vai relatar que em muitos casos ele dormia com esses pensamentos, né? Então, ele dormia tendo esses pensamentos de viver como um peregrino em Jerusalém, e ele, quando acorda no dia seguinte, ele ainda tem esses pensamentos, e esses pensamentos ainda saciam o seu coração, né? Então aí está colocadas as bases daquilo que vai ser a espiritualidade naciana, né? Então, essa é a base do discernimento. Perceber que entre tantas vozes que tem no mundo, né? Então, entre tantas vozes, tantos desejos, tantas coisas que o mundo nos propõe, a gente vai perceber a voz de Deus dando atenção àquilo que permanece, aquilo que sacia o coração, aquilo que dá paz, né? Então, aí está a origem do discernimento inaciano. Que então, né, discernir, né, a gente usa essa palavra, o que que é discernir? Então, na prática, discernir nada mais é que distinguir, né? Mas distinguir o quê? Então, discernir é distinguir entre tantas vozes, entre tantas coisas que ouvimos, aquilo que é a voz de Deus nos falando, né? E o que que é o bonito de Inácio? Que ele não só ouve, né, mas ele responde, né? Então, Inácio escolhe um caminho, né? Então, entre os dois desejos, ele efetivamente decide viver uma vida como peregrino, né? Então, sair de casa e viver uma vida nova. Ele esconde isso da família, né? Então ele não conta. Ele sabe que a família não vai aceitar, então ele veste as armas. Quando ele se recupera, né? Ele veste as armas, põe a armadura e sai de casa, né? Carregando a espada, o punhal, né? Todo paramentado e, e sai a caminho de Manresa, né? Onde tem uma cidade onde tem uma virgem no topo de uma montanha, né? Desculpa, Montserrat, né? É onde tem uma virgem no topo de uma montanha. E ele então sai de casa e vai em direção a essa virgem, né? Então chegando lá, ele faz uma longa confissão, né? Então ele confessa sobre todos os pecados, sobre tudo que ele cometeu na vida pregressa dele, né? E ele faz um gesto simbólico, né? De aos pés da Virgem Maria depositar as suas armas, né? Então ele deposita a arma, desculpe, deposita as armas, né? E na saída troca de vestes com o mendigo, né? Então dá armadura pro mendigo, veste um saco, né? Então a partir dali Inácio nunca mais vai recorrer ao sobrenome da família, né? Então a nobreza, as posses, a nada, né? Então a partir dali ele vai assumir um estilo de vida muito simples, né? Aí aqui o que eu acho bonito, né? Então que é, Inácio, ele sabia, ele ouviu a voz de Deus, ele toma uma decisão, mas ele ainda não tem clareza, né, de como que ele vai viver na prática isso, né? E na prática ele ainda está muito longe de ser o santo lá do final da Companhia de Jesus, né? Então nessa fase, por exemplo, ele ainda acredita muito no voluntarismo dele, né? Ele ainda acredita que ele vai se salvar, que ele vai fazer coisas boas pelas capacidades dele, né? Pelas habilidades dele, por aquilo que ele fizer, né? E aí isso aí faz com que ele entre num período bastante obscuro da vida dele, assim, né? Então, é uma fase em que ele vai atravessar, de fato, uma escuridão profunda. Então, que ele vai experimentar a aridez espiritual, então ele vai sentir uma secura na oração, ele não vai sentir a presença de Deus, vai se sentir abandonado, né? E aí ele entra numa espécie de ciclo vicioso, né? Então, se ele se sente abandonado, se Deus não fala comigo, é porque eu não estou fazendo por merecer. Aí se impõe ainda mais penitências, né? Também tem uma história que diz que o confessor dele proibiu ele de se confessar, né? Pare de se confessar de novo pela mesma coisa, né? Então, uma fase inescrupulosa. Então, que ele
que ele vê defeito em tudo, né? Então, aí é a fase que ele fica cabeludo, barbudo, unha enorme, não corta cabelo, não corta unha, né? Tentação de suicídio. Então, uma fase bastante tenebrosa da vida dele, assim, né? Então, em que ele se impõe muitas penitências, né? Até que num momento, né? Então, caminhando num lugar na beira do rio, agora me fugiu Cardoner, né? Eu ia falar me fugiu o nome, mas tá na minha cara. Então, às beiras do rio Cardoner, né? Então, Inácio contemplando a água correndo, né? Vendo como a água interage com as pedras, como as pedras rolam, ele fica ali contemplando a natureza. Ele tem como uma espécie de iluminação, né? E ele diz na autobiografia, né, que ele tem como uma espécie de entendimento da Santíssima Trindade. Ele contempla a Trindade de fato, né, a relação amorosa por Deus, né? E ele experimenta uma consolação tão grande, né, uma consolação tão grande, ele tem uma clareza tão grande que ele se sente definitivamente, né, curado por Deus, né? Então, ele percebe que a salvação dele não é fruto do esforço dele, a salvação dele não é fruto do mérito dele, a salvação dele é fruto da pura graça de Deus, né? Inácio não é salvo porque ele merece, Inácio não é salvo porque ele se esforça, Inácio é salvo porque Deus o ama, né? E ele faz essa experiência profunda, né? E mais na frente, depois, na autobiografia, né, ele vai narrar, né, que essa é a experiência mais forte da vida dele, né, que mesmo depois de tantos anos, mesmo depois com a companhia de Jesus, ele nunca vai sentir uma consolação tão forte quanto a que ele sente às margens do Rio Cardoneiro. Então, uma consolação que vai acompanhar Inácio por toda a sua vida, né, e que em alguns momentos vão fazer ele ganhar a fama de cabeça dura, porque ele fica tão decidido da convicção de que ele quer proporcionar essa experiência a outras pessoas e ele quer salvar as almas, que nada vai dissuadir Inácio disso. Então ele vai passar a dedicar a vida dele a isso, né? Então, como primeiro grande fruto dessa experiência de Inácio, né, é a primeira redação dos exercícios espirituais, né? Então, o fruto da experiência do Cardoner é Inácio fazer o primeiro rascunho dos exercícios espirituais como expressão do desejo de que outras pessoas possam percorrer o mesmo itinerário que ele percorreu, né? Então, que itinerário? O itinerário de reconhecer a grandiosidade do mistério do amor de Deus, né? Que Deus, né, que salvou ele, né? Que salvou Inácio no meio de uma batalha, de um tiro de canhão, né? Que tá à beira da morte e na festa de São Pedro o cura, né? Então, é um mistério, né? Por que que Deus fez isso, né? É o itinerário de se reconhecer pequeno, frágil, dependente de Deus, né? De reconhecer as próprias fraquezas, as próprias incoerências, né? É um itinerário de tomar consciência, né, de que nós não chegamos até Deus por mérito, né, mas é Deus quem quer vir até nós, né, e que a maior expressão desse desejo de Deus nos encontrar é a própria vida de Jesus, né, é o próprio Cristo. Cristo é a maior expressão desse desejo de Deus querer nos encontrar, né, e que por isso, né, a gente tem que contemplar e se deixar iluminar pela vida de Cristo, né. Então, devemos, desde a encarnação, olhar para Jesus, né, para aprender com ele. Então, deixar que a encarnação, que a infância, que a vida adulta, que o ministério de Jesus ilumine a nossa vida, né, para que nós possamos nos aproximar, né? E, fechando o itinerário de Inácio dos Exercícios, né, experimentar, então, essa experiência, né, do abandono, né, de amar até as últimas consequências, né, como o próprio Cristo fez na paixão, e de depois ressuscitar, né, para uma vida nova, né, como foi para Inácio a experiência do Chardonnay, né, então, do Chardonnay, né, então de se deixar iluminar por uma consolação que ilumina toda a vida, né? Então, esse é o itinerário dos exercícios espirituais que Inácio fez e que nós somos todos convidados a fazer no livrinho dos exercícios, né? Com um método, né? E aí, então, né, queria ler como o próprio Inácio define, então, o que são os exercícios espirituais. Então, Inácio vive essa experiência e sintetiza. E aí, como que ele abre o livrinho dos exercícios espirituais, né? Então, o número um dos exercícios, ele fala assim: por esta expressão, exercícios espirituais, entende-se qualquer modo de examinar a consciência, meditar
contemplar, orar vocal ou mentalmente, e outras atividades espirituais de que adiante falaremos. Porque assim como passear, caminhar e correr são exercícios corporais, também se chamam exercícios espirituais os diferentes modos de a pessoa se preparar e dispor para tirar de si todas as afeições desordenadas e, tendo-as afastado, procurar e encontrar a vontade de Deus na disposição da sua vida para o bem da mesma pessoa. Então, não precisamos destrinchar isso aqui, né? Acho que é mais para trazer um pouco a experiência de Inácio, né? Mas é importante mostrar alguns elementos, né? Então, na definição de exercícios espirituais, então nós temos examinar a consciência, meditar, contemplar, oração vocal, oração mental. Então, eu falava no começo, né? Então, uma escola de oração, né? Mestre nos ensina-nos a rezar, né? Então, de alguma forma, os exercícios eles são uma escola de oração, né? Porque nós vamos aprender tudo isso no método, nos passos, né? Em tudo que os exercícios propõem, né? É, mas não se faz exercícios para virar um mestre da oração, para virar um místico, para virar um, né, um sábio, né? Faça os exercícios, de fato, para buscar e encontrar a vontade de Deus, né? Então, isso é muito bonito, né? Se olhar ali no texto, né? Então, procurar e encontrar. Inácio vai usar essa expressão muitas vezes nos exercícios, né? E ele nunca vai dizer, nós temos que procurar a vontade de Deus. É sempre procurar e encontrar, né? Para Inácio, não se procura a vontade de Deus. Quem procura acha. É o evangelho que a gente leu na oração inicial, né? Bata e a porta será aberta, peça e receberá, né? Então, para Inácio, não existe procurar, é buscar e encontrar. Então, fazer os exercícios espirituais com disposição, com um ânimo aberto, é para buscar e encontrar. Quem busca, encontra. Quem procura, acha. Quem bate, a porta será aberta, né? E e encontrando a vontade de Deus, então, responder, né? Então, Inácio deu uma resposta. Sai de casa, sem muita clareza, sem saber o que vai ser depois, mas responder, né? Então, tirando de si as afeições desordenadas. Então, Inácio ele se despoja, né? Então, deixa as armas, deixa as vestes, né? Que era o principal símbolo da vida anterior que ele tinha, né? O exercício das armas, a honra, a família, né? Então, até a própria questão de mudar de nome, né? Que a gente não sabe exatamente quando que ele muda de nome, né? Mas ele se despoja de tudo. Então, esse desfazer-se, né? Das afeições desordenadas para então responder com a própria vida. Então, dispor da própria vida para o bem da mesma pessoa, né? Para o bem de si mesmo, para o bem do próximo. Então, muito bonito, né? Eu me empolgo, né? Tô marcando o tempo aqui, Jesus Cristo. Então, né? O que que é bonito disso tudo, né? Então, notar aqui, a gente trazendo para a analogia que eu usei da amizade, né? Então, a gente está falando de um método, de uma proposta, né? Que é construído, né? Que é construído. Então, para fazer os exercícios espirituais, né? Não precisa estar pronto, né? Não precisa ser alguém muito espiritual, alguém, né? Que já tem uma longa caminhada na igreja. Não, né? Inácio pede que a pessoa tenha ânimo e generosidade, tenha disposição de mergulhar, né? Então não precisa ser o melhor amigo do Senhor, mas precisa ser alguém que esteja disposto a construir essa relação com Ele, né? Eu sempre digo isso né? Eu dou exercício espiritual para jovem, né? Nas etapas, e eu sempre falo para eles: vocês têm que ficar amigo do silêncio, né? Então vocês não podem ver, né? O silêncio como uma camisa de força, como uma imposição, né? Então, recolhe os celulares, né? Não pode se comunicar, não pode conversar. Não, né? Então, eu sempre faço a eles o convite: sejam amigos do silêncio, sejam amigos do método, né? Então, ser amigo do método, dos exercícios espirituais, é aceitar para si percorrer o caminho de Inácio, percorrer o mesmo caminho que Inácio percorreu para construir uma amizade com Deus, né? Então, Inácio desenvolveu uma amizade muito grande com Deus, né? Né? Eu acho que são quase melhores amigos. E, Inácio aprendeu muito a ouvir esse amigo, né? Então, a gente ficar amigo do método que Inácio propõe é a gente se propor a percorrer o mesmo itinerário de construção de amizade com Deus
que Inácio percorreu, né? Então, e isso Inácio coloca com muita clareza nos exercícios, né? Então, ali, exercícios número 54. Inácio ensinando a fazer o colóquio, ele fala: o colóquio se faz falando como um amigo fala para outro, né? A gente hoje, numa linguagem mais atualizada, né? Eu falo para os jovens: converse com Deus como quem fala com o seu melhor amigo, né? É uma orientação típica de quem dá os exercícios espirituais, né? Então, construir essa relação de amizade, né? Mas reforçar isso, que essa amizade, ela não é pré-requisito, ela é fruto, né? Então, o próprio Inácio coloca. Então, assim como caminhar, correr são exercícios físicos, né? Então, meditar e contemplar são exercícios da alma, né? Então, requer disposição, requer que nos coloquemos a caminho, né? Se a gente não exercitar o espírito, se a gente não exercitar a alma, né? Então, Inácio também em algum momento vai falar: faça como se tudo dependesse de você, mas confie que tudo depende de Deus, né? Então, temos que fazer a nossa parte, né? Então, temos que exercitar a alma, né? Deixa eu voltar para o guia aqui, que senão eu me empolgo. É, e aí, um pouco disso que eu já falei, então, também, né? Então, essa disposição a vencer a si mesmo, né? Então, Inácio não deixou de ser quem ele era, né? Então, Inácio sonhava com grandes coisas, ele queria grandes honras, ele queria grandes glórias, né? E ele Então ele não deixa, né? Ele era vaidoso, né? Então ele não deixa isso de lado. Ele apenas ordena, né? Ele coloca isso que ele é a favor do reino, a favor é, de salvar as almas, né? Então, para isso ele vai fazer tudo, né? Então ele vai, né? Ele tendo esse propósito, né? Ele vai inclusive voltar a estudar com as crianças, né? Então tem um episódio que ele volta lá para como se fosse para quinta série, né? Vai estudar latim lá com as criancinhas, ele vai enfrentar a Inquisição, né? Então nada vai dissuadir ele do desejo dele de salvar as almas, né? Porque ele tem plena convicção de que isso foi um pedido de Deus, né? Ele, então ele tinha o desejo de grandes honras, agora ele tem o desejo grande de salvar almas, né? Então nós também, né? Então somos chamados a essa ordenação, né? Sem deixar de ser quem somos, né? E aí, de alguma forma, eu poderia parar essa fala por aqui, assim, né? Porque apresentando o itinerário de Inácio até aqui, a gente poderia dizer que a gente apresentou a alma de Inácio, né? Então, qualquer pessoa que quiser fazer os exercícios espirituais vai fazer o itinerário que eu contei aqui. Então, reconhecer o amor de Deus, a grandiosidade, as próprias incoerências, seguir Jesus de perto, né? Tomar uma decisão sem muita clareza, depois aprofundar essa decisão numa experiência de um pouco de abandono, de silêncio de Deus. Esse é o itinerário dos exercícios espirituais. Poderia teorizar mais sobre isso, dar mais detalhes, né? Mas aí eu queria pegar o segundo elemento dessa fala, né? Que era uma fala de exercícios espirituais para a CVX. E esse para a CVX traz uma coisa para mim muito relevante. Primeiro, porque eu sou CVX, né? E segundo, porque ela me inspira a olhar o que que Inácio fez depois dessa experiência, né? Então ele começa a dar os exercícios espirituais, né? Então Inácio vira peregrino, né? Então eu posso assumir uma vida de peregrino, ele vira peregrino. Ele vai a Paris, ele vai a Roma, ele vai a Jerusalém, né? Uma longa história, vou pular todas essas partes. Mas o que que acontece em cada lugar onde Inácio vai e ele começa a dar os exercícios espirituais? Começa a nascer em torno de Inácio uma comunidade, né? É muito bonito, porque a experiência dos exercícios, ela é vivida no silêncio. Você vai lá fazer um exercícios espirituais na cena, você só fala com o seu acompanhante, você não, né? Você não conversa com as pessoas, você não tem uma palestra, uma confraternização no final do dia, vamos trocar uma ideia. É uma experiência de silêncio, de oração, de buscar e encontrar a vontade de Deus na própria vida, né? Mas por onde Inácio passa, ele vai aplicando os exercícios e pessoas começam a segui-lo, né? Então, a experiência dos exercícios começam a forjar uma comunidade que tem em comum, né? São as pessoas as mais variadas, e o que essas pessoas têm em comum é, inicialmente, a experiência dos exercícios espirituais, o desejo de aprofundar esta experiência, né? E uma maneira comum de viver a vida diária e buscar a presença de Deus no dia a dia, nas coisas que fazem, né?
Então começa a nascer em torno de Inácio, né, um grupo de amigos no Senhor, né? Então, amigos que compartilham de uma experiência fundante comum, os exercícios espirituais, amigos que compartilham de uma maneira própria e particular de rezar e buscar a Deus no dia a dia, e principalmente amigos que a partir dessa experiência percebem que têm um propósito em comum, amigos que percebem que têm o desejo de seguir a Cristo. Então, é essa comunidade, é essa pequena comunidade de amigos que Inácio vai rejeitar chamados amigos de Inácio, porque eles não estão unidos porque eles são amigos de Inácio, né? Então, que Inácio é dessa comunidade de amigos no Senhor e amigos do Senhor que vai nascer a companhia de Jesus, né? Então, eles não são, né, diferente de quem segue Santo Domingo, que é os dominicanos, ou de quem segue São Francisco, que são os franciscanos, não vai nascer a ordem dos inacianos, vai nascer a companhia de Jesus, porque eles são amigos, eles são companheiros de Jesus e entendem que juntos eles vão produzir um fruto maior, um fruto mais universal, um bem maior ao mundo, né? E essa e esse desejo de permanecer unido em torno de um objetivo comum e de uma missão, ele é tão forte que ele vai em algum momento se expressar até naquilo que é que pode parecer de cara uma contradição enorme. Porque eles têm um desejo tão grande de permanecer juntos, de permanecer unidos e de trabalhar por um ideal comum, que eles vão se espalhar no mundo inteiro, né? Então, parece contraditório se você for pensar, né? Temos o desejo de permanecer unidos. E um tempo depois, está um no Brasil, um na Índia, um na Europa, né? Mas e aí a companhia vai criando as estruturas e os meios, né, para que a distância física não impeça a união dos corações, não impeça o objetivo comum deles de seguir salvando as almas e de levar o evangelho e de levar os exercícios espirituais, né? Então, essa estrutura aí justifica. Por que que vamos ter um superior na companhia? Por que que vamos escrever as constituições? Por que que Inácio vai gastar longas horas escrevendo carta daqui, carta de lá, para manter a unidade, né? Então, porque eles entendem que unidos, né, unidos, o que não é necessariamente fisicamente, eles vão produzir um bem maior, um bem mais universal, né? E aí, até não vou me delongar muito, porque já estou muito longe, né? Mas até coloquei ali no final a experiência de Inácio Xavier, né? Então, Xavier talvez tenha sido o grande amigo que Inácio fez, né, nos exercícios espirituais. Aquele que Inácio converteu, aquele a quem Inácio deu os exercícios. E, embora essa amizade fosse grande, o desejo de permanecer grande fosse juntos, né? Isso não impediu o Inácio de mandar Xavier para a Índia, né? E daí, né, essa história é para outro momento, né? Mas não dá tempo de Xavier voltar, né? Então, em nome da missão, né? Então, em nome daquilo, do fruto daquela amizade, que era evangelizar todos os povos, né? Salvar todas as almas, essa grandiosidade, né? Do desejo de esse mais de Inácio, né? Então, em nome disso, eles não se encontram nunca mais, né? As cartas mantêm, né? Enfim, é uma outra história, mas é muito bonita. E por que que eu contei essa história, né? Então, porque isso nos inspira enquanto CVX, né? Não somos a companhia de Jesus, não queremos ser a companhia de Jesus, né? Mas, a partir da nossa especificidade, do nosso jeitinho de ser, da nossa maneira de, enquanto leigos, viver a espiritualidade naciana, nós também queremos ser amigos do Senhor. Então, nós também temos um traço particular que nos une a todos, né? Se vocês tiverem experiência, né? Eu tive experiência de de conviver com a CVX na América Latina, tive experiência de participar um dia da Assembleia Mundial quando ela foi em Buenos Aires, né? Então, encontrar pessoas que você nunca viu na sua vida, né? E você sentar e estabelecer uma partilha, conversar e perceber que existe ali uma identidade comum, né? Então, por que que isso acontece? Porque temos a nossa identidade fundamentada na experiência fundante da comunidade de vida cristã, que não é outra que não seja os exercícios espirituais, né? Então, não tem comunidade de vida cristã sem uma experiência bem feita e bem fundada dos exercícios espirituais. É essa experiência, né, de leigos que aprendem a rezar com Inácio e que decidem que querem se parecer mais com Jesus e crescer juntos na fé, né? E que decidem que sozinhos podemos fazer alguma coisa, mas em comunidade
podemos fazer mais, podemos produzir um fruto mais universal. Então, nos propomos a fazer discernimento comunitário, né? Não vou me aprofundar nisso, porque já sei que a Dirce falou bastante de discernimento comunitário no último encontro, né? Mas sair do eu e ir para o nós, né? Não se faz discernimento comunitário sem o discernimento pessoal antes, né? Então, o desejo da comunidade CVX mundial se permanecer unida, né? Então, por que estruturas? Por que Assembleia Mundial, né? Então, não nos vemos fisicamente, né? Como é possível ser uma comunidade se estamos tão espalhados, né? Porque entendemos que unidos, né, podemos encontrar e estar mais próximos da vontade de Deus, né? E perceber, então, toda a nossa vida, né? Então, as pessoas da CVX reconhecem toda a sua vida, todas as dimensões, família, trabalho, né, como resposta a essa voz de Deus que ouvem no cotidiano, né? Então, como fazer da minha família, do meu trabalho, de tudo que eu faço, uma resposta à voz de Deus, se eu não ouço a voz de Deus, né? Então, a experiência de ser CBX, ela está fundada, né, nos exercícios espirituais, em aprender a rezar como Inácio, em ver Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus, né? Então, dito isso, né, formalizando, né? Então, como que tudo isso que eu falei está escrito no nosso carisma, né? Então, isso está escrito lá assim, lá nos nossos princípios gerais, número 5. Consideramos os exercícios espirituais de Santo Inácio a fonte específica e o instrumento característico da nossa espiritualidade. Reconhecemos particularmente a necessidade da oração e do discernimento, pessoal e comunitário, do exame de consciência cotidiano e da direção espiritual como meios importantes para buscar e encontrar a vontade de Deus em todas as coisas. Buscar e encontrar, né? Mais adiante no carisma, número 50. Para os membros CVX, portanto, os exercícios espirituais não são uma experiência opcional, que possa ou não possa fazer, ou que, uma vez feita, pertença aos arquivos do passado. São uma experiência fundante e vitalizante, constitutiva da própria vocação. Uma experiência, por outro lado, a que haverá de se retornar sempre, cuja marca em cada um e em cada uma é necessário cultivar, alimentar e renovar constantemente. Então, com isso, eu queria fechar essa fala, né, dizendo isso. Se essa é uma fala para iniciantes, que eu não sei que experiência de exercícios espirituais que tem, se é de final de semana, se é de um dia, se é de uma manhã de oração, se tem alguém aqui que está me ouvindo falar e já tem 30 dias, né? Mas que a nossa espiritualidade é a espiritualidade do margens, né? Do mais. Então a gente não pode se contentar com o menos, né? Então, façamos, pois, os exercícios espirituais, né? Eu escrevi, acho que no slide anterior, né? Façamos como? Façamos com todo o rigor, né? Mas o que que é esse rigor? O rigor que eu digo não é o rigor das regrinhas, da norma, né? Mas de buscar verdadeiramente a experiência dos exercícios, né? Então, se perguntar de verdade, né? Eu posso fazer um retiro de 8 dias? Eu já me programei, né? Se eu não posso agora, quando eu posso? Ou quando eu devo me perguntar novamente de que eu devo fazer essa experiência? Com que regularidade eu posso fazer, né? Porque essa experiência, ela é fundante, né? Então, não tem CVX de verdade se não tem exercícios espirituais, né? Então, ninguém pode descobrir e discernir a vocação a CVX se não vive de fato essa experiência, né? E falo isso com todo o amor, né? Não é para ser duro, né? Mas é porque muitas vezes, e eu falo isso para mim mesmo, né? Eu digo que quando a gente olha a Companhia de Jesus, por exemplo, os jesuítas, logo lá já no noviciado, eles já fazem os 30 dias, né? Então é fundante, é lá no começo, né? E a gente, às vezes, como é leigo, aí a experiência dos 30 dias, por exemplo, ela vira quase que um prêmio de aposentadoria, né? Então, quando a pessoa é lá no final da vida, né? Então, aí eu vivi a minha vida inteira de CBX e não fiz os exercícios, né? E eu falo que é para mim mesmo porque eu nunca fiz os 30 dias, né? E aí confio, talvez realmente eu não consiga.
Mas aí não tem problema se eu respondo verdadeiramente a essa provocação, né? E aí não, então eu busco em etapas, eu busco EVC, eu busco formas. Mas eu me perguntar verdadeiramente, eu estou fazendo tudo que eu posso, né? Tudo que está ao meu alcance para viver verdadeiramente essa experiência que é fundante na comunidade de vida cristã, né? E aí deixa essa provocação, então, né? Da gente se perguntar, né? Se queremos de fato construir essa relação de amizade com Deus, né? E o que podemos fazer, então, na prática, para crescer nesse relacionamento, né? Porque, no final das contas, nós não queremos ser só mais um amigo inoportuno, né? Então, aquele que eu venho aqui fazer minha fala só quando me pedem demais. Me pedem tanto que eu faço uma fala, daí de tanto que pedem, eu venho aqui e faço, né? Eu não quero ser, né? Eu não quero fazer as minhas falas no CVX só para eu não ser mais incomodado, né? Eu quero fazer essas falas porque eu vivo isso, né? Eu acredito nisso, né? Eu quero fazer isso pelos meus amigos no Senhor, né? Eu quero fazer isso porque eu sou amigo do Senhor, né? E Ele é meu amigo, né? Então, e entendo que essa é uma parcela da missão que eu posso dar para construir o reino e para construir o reino de Deus, né? Então, e acho que aí, para encerrar, né, eu não podia deixar de citar essa frase, que talvez seja a frase mais célebre de Santo Inácio, né, dos exercícios, que não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas o sentir e saborear as coisas internamente, né? Então, essa fala, ela serve para alguma coisa se ela, de alguma forma, motivá-los a buscar a experiência dos exercícios espirituais, a mergulhar fundo na espiritualidade naciana, a, a buscar a presença de Deus no dia a dia, né? Enquanto teoria, né? Então, não é o saber que satisfaz, não é conhecer o livrinho dos exercícios, os métodos, as estruturas, as regras, nada disso vai satisfazer a alma, a não ser, de fato, fazer os exercícios. Então, façamos, né? Nem sei que horas são mais. Tá bom. Mas, então, para a gente interiorizar um pouco isso e, né, degustar, então, vou encerrar colocando uma música aqui, né, que quem é fã aí do Padre Laércio já deve ter ouvido muitas vezes, né? Ele sempre gosta de pôr essa música, mas é uma música que expressa um desejo, né? E um desejo que eu acho muito bonito, né? Senhor, deixa-me ser teu amigo, né? E nas estrofes dessa música, é, justamente o que vai se percorrendo é o itinerário da parte mais, né, do centro ali dos exercícios espirituais, né, que é acompanhar a vida de Jesus. Desde a sua infância, né, então, desde Jesus bebê, né, a primeira estrofe fala Jesus bebê, né, e acompanhar esse Cristo até a cruz e a paixão, né. Então, que nessa música a gente possa se deixar influenciar por esse desejo, né, de ser amigo de Cristo, né, ser amigo de Jesus, e querer percorrer esse itinerário que o Padre Francis vai cantar. E aí, durante a música, a gente pode tentar pensar, né? Então, a gente vai abrir para as falas, né? Se eu deixei algum tempo para isso. E aí a gente pode, então, enquanto escuta essa música, pensar, né? O que que eu gostaria de. Querem me fazer uma pergunta? Podem fazer, estou abertos, mas se não quiserem fazer perguntas, quiserem fazer uma prece, se quiserem partilhar apenas, né? Aí eu fico aqui à disposição, né? Mas acho que enquanto a gente ouve a música, a gente pode pensar isso, né? O que que eu gostaria de trazer nesse momento, né? Que seguirá de partilhas, perguntas e preces. Tá bom? Então vamos ouvir a musiquinha. Deixa-me ser teu amigo, crescer contigo, Jesus, ser mais presente, ser gente, aprender a amar sem medo da cruz. Tu quiseste ser bebê, todo entregue em nossas mãos, pra ter irmãos. Tantos gostos descobrir, mesmo o choro e a solidão. Como eu não te farei companhia?
ser mais presente, ser gente, aprender a amar sem medo da cruz. Na infância acompanhar teu encanto e atenção com a criação. E nas perdas te encontrar, compreender tua lição. Como eu não te farei companhia? Deixa-me ser teu amigo, crescer contigo, Jesus. Ser mais presente, ser gente, aprender a amar sem medo da cruz. Ver-te jovem Nazaré, cultivando o céu e o chão no coração. E na hora de partir para viver tua missão, como eu não te farei companhia? Deixa-me ser teu amigo, crescer contigo, Jesus. Ser mais presente, ser gente, aprender a amar sem medo da cruz. Já adulto te seguir, no sucesso ou provação, te dar a mão. E em tua mesa me assentar, ver-te feito todo pão. Como eu não te farei companhia? Deixa-me ser teu amigo, crescer contigo, Jesus. Ser mais presente, ser gente, aprender a amar sem medo da cruz. Até o fim permanecer, ver sinais de salvação em tua paixão. E deixar-te em mim viver numa eterna doação. Como eu não te farei companhia? Deixa-me ser teu amigo, crescer contigo, Jesus. Ser mais presente, ser gente, aprender a amar sem medo da cruz. É isso, Elma. Agora eu não falo mais nada. A não ser que me pergunte. Gente, eu estava ouvindo tudo atentamente e até me deu vontade de escrever coisas, né? Mas a primeira comentário que eu queria fazer é que diferente das outras noites, eu e Natália esquecemos de apresentar Rafael, né? Mas ele, né, disse onde ele está, qual comunidade ele
é pertencente, né, à Nossa Senhora da Estrada no Sul, que sim, tem em outros lugares, tem em São Paulo e Nordeste, pelo menos, né, com a mesma denominação. Mas, ao mesmo tempo, quando ele ia falando, eu também ia ficando satisfeita porque ele está fazendo a apresentação dele mesmo. Então, assim, é, a apresentação de Rafael é que ele é isso aí, essa pessoa afetiva, empolgada, generosa, que está sempre disponível para apresentar para incentivar as pessoas a essa experiência dos exercícios espirituais, de apresentar às pessoas o carisma que rege a CVX e o que faz a gente estar espalhado em todos os cantos e ao mesmo tempo estar reconhecido e, né? Então, assim, nós estamos aqui nos quadradinhos, faz muitos anos que eu não vejo o Rafael pessoalmente, né? Mas ao mesmo tempo não é alguém distante, né? Mesmo que a gente não se fale com frequência inclusive dentro dessa generosidade que ele tem, essa missão de estar sempre propagando as possibilidades de exercícios com acompanhamentos, com falas, como essa dessa noite. Eu também sei que às vezes ele tem que discernir o não, né? Porque nem sempre ele tem tempo, está em condições, né? Mas a primeira vontade é do sim, e às vezes tem que recuar, né, em determinada situação. Então, eu agradeço muito, né, esse momento de fala e da mesma maneira que no mês passado disse falava sobre o discernimento comunitário que você comentou agora, antes Marília estava falando sobre carisma, CVX e comunidade, e para mim você fez isso novamente, né? Isso você trouxe para a gente com outra linguagem fundante, né? Indo para o profundo e para o simples também trazendo para a gente uma nova apresentação do carisma CVX. E assim, eu sei todos os dias que eu sou inaciana, embora esse termo, né, como você coloca, tipo, talvez não seja o termo que Inácio queria que a gente assumisse, né? E que eu realmente me identifico com a comunidade de vida cristã, né? No mundo, pelo mundo, né? Mas agradeço, porque ouvir você me dá a oportunidade de confirmar novamente, né? Então, isso que eu já sei todo dia vem pelos meus pensamentos que estão o tempo todo conversando com Deus, enlouquecendo, né? E seguindo e tudo, mas e quando vem e você traz essa fala com tanta tranquilidade, faz eu disse, gente, eu sou isso desde criancinha, né? Então, vai trazendo umas sensações também de confirmação. Obrigada. Imagina, sou eu que agradeço. Eu E também não a- agradeci no começo o convite, então eu agradeço. Eu gosto. Não, eu só tinha que falar que acho que ouvir o Finha falando é um despertar tão grande de sensações e de emoções dentro que, partilhando assim rapidamente de um momento que eu tô vivendo de tanta desolação, que foi assim um bálsamo, sabe? Assim, você sai encantada, você sai querendo fazer toda a experiência novamente, você sai com o coração preenchido, numa certeza de que Deus tá caminhando junto. Então, assim, foi muito gostoso. E eu acho que, como a Elma falou, ele casou todas as falas últimas, né, que teve, trazendo essa nova roupagem, fazendo entender a importância dos exercícios, né? Então foi maravilhoso, enfim, não tem nem o que perguntar, só agradecer. De nada. Eu dou risada em momentos inoportunos também. É mais forte do que eu. Uhum. Alguém quer se colocar, fazer alguma partilha? Podem fazer Ele perguntas mesmo também, né? Querem colocou na saber algo tela, dos exercícios que eu não falei, né? fazer Podem uma perguntar. pergunta.
tem pessoas aqui que estão em contato recente com a comunidade também. Eu não propus nenhuma apresentação porque vocês estão tendo encontros recorrentes, né? Mas eu, vendo, eu tenho pessoas que eu não conheço. Então, se quem quiser falar, pudesse apresentar também. Acho que Diga quem é e a cidade de onde está falando, né? Também. Não que seja obrigatório quando for falar. Bom, vou puxar a fila então. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, eu sou Denilson, sou daqui de Maricá, né? Vizinho aqui em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio. A gente já tem um grupo nesse ano aqui virtual, né, que a gente chama de Grupo O Caminho, que ainda está no processo ainda de discernimento se um dia seremos uma pré-comunidade, se a gente já vai avançar, né? O Espírito conduzindo. Perguntas sobre exercícios espirituais, a gente ficaria a noite toda, então, mas eu vou na vibe inicial de agradecer, né? No finalzinho você colocou alguma coisa ali como de cobrar efetivamente que a gente faça os exercícios, mas assim, foi com uma doçura, com uma delicadeza de falar, olha, se quer ser uma comunidade, né, se quer ser efetivamente uma CBX, e a grande reflexão que o grupo com o qual, né, eu estou inserido está fazendo, né, essa reflexão, tem que fazer os exercícios, mas esse tem de fazer os exercícios, assim, da sua fala, Rafael, vem assim, faça, não espere para amanhã, aproveite qualquer momento que você tenha para poder fazer, que será tão bom que você vai viver um outro momento na tua vida, ou seja, provoca com carinho, de mãe, se é que eu posso te dizer isso. Provoca com uma delicadeza e com uma generosidade de quem viveu a experiência e quer que outros também a tenha, né, ou a viva. Então ficou isso, é uma provocação tão gostosa que ficaria aqui te ouvindo também, como outros já colocaram a noite toda e a madrugada. Então, mais do que perguntar, eu abri aqui para te agradecer também por essa noite. Legal. Prazer em conhecê-lo, Denilson. Obrigado. Mais alguém? Deixa eu me apresentar, que eu acho que eu não conhecia o Rafael também. Eu sou Tereza, estou morando agora em Florianópolis e estou na comunidade Francisco, de Curitiba, né? Esses eu conheço. É, Embora eu não conhecesse você eu também. entrei há pouco tempo para essa comunidade, estou gostando muito e, e achei maravilhosa a tua apresentação, só posso também agradecer. Foi muito bom mesmo, calou bem fundo mesmo. Obrigada. E eu que agradeço. Boa noite. É, Meu nome é Everardo, sou da Praça CBX da Nossa Senhora de Guadalupe, aqui da Regional Nordeste. Enquanto você falava, né, eu cheguei um pouquinho não, metade do encontro, e, e eu estava meio quieto aqui, porque eu acho que eu fiquei zangado porque eu perdi a primeira parte, né? Mas aí eu me lembrei que fica gravado, né? Então, alegria. Mas, assim, realmente deu para sentir, certo, a sua empolgação, a sua animação, né, de falar dos exercícios. Para mim, assim, os exercícios foram um divisor de águas, né, e eu me lembro que quando eu terminei o meu ABC, né, minha primeira experiência, eu me lembro, né, que eu disse assim, pô, eu comecei a conhecer Jesus, né, e isso depois da contemplação para alcançar o amor, né, e tal. E assim, essa caminhada até aqui, até me tornar para CVX, né?
tem sido assim uma caminhada muito impressionante, né? Então, assim, queria agradecer também pela sua apresentação, né? Lamento não ter assistido o início, mas eu vou assistir depois, né? E é isso. Deus abençoe. Amém. Oi, eu sou Ana Cristina, sou de Niterói, aqui, Rio de Janeiro, né? É, sou amiga do Denilson e participo de uma comunidade CVX aqui, Fé e Vida, aqui em Niterói. E, assim, eu também queria agradecer ao Rafael também pela fala de hoje, né? E, assim, quando você fala dos exercícios, da experiência, né? Para mim, quando eu iniciei, a minha primeira experiência foi um retiro de final de semana com o Padre Paul aqui no Rio. Então, aquilo para mim foi assim, foi uma experiência de eu que vinha de outra espiritualidade, a renovação carismática, né? Então, ter essa experiência do silêncio para mim foi assim, foi algo assim muito novo e me tocou muito. Então, quando você fala isso hoje, para mim, é, me emocionou, foi muito bom mesmo. Obrigada. E assim, o final, a música do Padre Francis, né, é todo um caminhar, né, ali com Jesus, né? A gente fecha os olhos, então foi ótimo. Obrigada. Vou aproveitar também o momento aqui para agradecer a Ana Cristina, que é a nossa assessora aqui no grupo, ela pertence a uma outra comunidade, mas publicamente agradecer a Ana, que muito generosamente também sempre está nos assessorando, né, e trazendo esses momentos lá para o nosso grupo, como esse, né, eu não busquei lá no site da CBX, foi a Ana que disponibilizou para a gente, então também sou muito grato a ela por essas oportunidades, tá? Obrigado, Ana. Mais alguém? Laís, que está vendo Rafael pela segunda vez, terceira, já acompanha um pouco a dinâmica dele. Márcia também é do Sul, né? E a Raquel e eu acho que tá o casal. Então, se estão todos satisfeitos, maravilhados, a gente pode encerrar, né? Então, obrigada a todos vocês que têm caminhado com a gente. Hoje vieram pessoas diferentes, né? Inclusive, né? E outros já estão acompanhando. O Everardo, Raquel e João já estão acompanhando com a gente, né? E Laís, todos todas as edições. Queria lembrar vocês que, como a gente está fazendo um encontro por mês, o próximo é julho, só que julho sai da rota do que a gente é acostumado, porque como é mês onde tem festividades de Dia de Santo Inácio e tudo, então a gente, em vez de fazer um momento com a temática nossa, na nossa sequência, né, de formação para iniciantes, a proposta é que todos vocês e tantas mais pessoas se unam com toda a comunidade para a celebração pelo Dia de Santo Inácio, que a coordenação nacional deve conduzir. Então, em vez de ser na quarta,
para evitar as concorrências com tridos e etc., a gente vai fazer a celebração na segunda-feira, que é 27 de julho, né? Então, colocamos dentro da programação de formação, né? Mas para ter essa convivência maior com outras pessoas da comunidade, embora o nosso foco aqui, como o Rafael bem colocava, era uma formação, a proposta era a formação CVX para iniciantes, mas que tantas outras pessoas vieram, acabam vindo também, mas ou da celebração de Dia de Santo Inácio, mais gente das outras comunidades aparece, e vocês que não conhecem podem vê-los e interagir com eles também. Além de julho, teremos o último encontro em agosto, que está com a temática de Fronteiras Apostólicas da CVX. Eu fiquei com essa missão, né? Vamos ver o que é que sai. Né? Essa é a mais difícil. Eu fiquei. Então, mas é isso. Então, quer fazer uma oração final? Não preparei nada. E Então, podemos só agradecer, né? Eu posso agradeço. agradecer também, né? Mas fico feliz com o convite, honrado. E quando precisarem. Perigoso falar isso, né? Mas se estiver dentro das minhas possibilidades, é só chamar. Então, eu agradeço a todos vocês, que Deus nos abençoe, né, que a gente esteja realmente envolvido, imbuído desse chamamento que foi colocado agora para a gente estar sempre avaliando quando que a gente pode ter experiências mais profundas, né, de comunicação com Deus, né, com Jesus, para ouvi-lo, né? Ouvi-lo, silenciar para que o coração, as respostas venham, né, naquilo que o coração diz, né? No dia a dia isso às vezes fica mais rápido, né? Ou atropelado e tudo. Então, que vocês possam ter essa vivência no futuro, né? E tantas outras, né? De exercícios espirituais mais profundamente, que isso seja uma graça, né? O pedido de graça, né? Para todos nós. Então, é só rezar uma Ave Maria, né? Para colocar na intenção também, né? A referência mariana é muito forte para Inácio também, né? Faz parte dessa história de caminhada de conversão dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Santo Inácio, que rogai por nós. Boa noite, obrigado novamente. No Obrigada a você. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa Obrigada. noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.